Então, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial que eu estou recebendo um cara muito querido aqui no meu podcast, Bispo Flori. Eu gosto de falar muito sobre as digitais de Deus na vida das pessoas. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa que eu considero fora da curva, né? Meu nome é Pedro Flori Ramos. Eu sou o líder sênior da Igreja Batista Palavra Viva, né? Que nós fundamos. Hoje estamos com várias igrejas espalhadas aí pelo Brasil, pelo mundo. Mas eu estou trazendo uma pessoa aqui que um dia eu cheguei numa barbearia e eu vi ele cortando o cabelo com tesoura, né? E eu sou de origem de barbearia, né? Meu pai é barbeiro, meus irmãos eram barbeiros, né? Hoje eu estou só barbeiro, só no volante. E eu admirei muito o trabalho dele. Daí eu disse, eu quero cortar com aquele cara lá. Mas tinha uns 10 na frente. Aí eu tive que marcar para outro dia. E hoje, ele começou seu próprio empreendimento, que é o Caio Quirino. Mas podia botar mais... Já pensou se fosse Caio Querido? Caio, você é muito procurado. Eu sei lá porque eu tenho uma agenda contigo feita até praticamente novembro, né? Porque senão não se encontra espaço. O que você atribui esse sucesso que hoje você tem? Porque na minha época de trabalhar com cabelo, nossa expectativa era colocar sempre as barbearias na rua, né? Onde o povo e o público passa, né? Você é o contrário. Você foi para um terceiro andar e nem você e hoje nem o teu colega, o Abner, eles têm tempo, né? E espaço na agenda. Eu queria perguntar primeiro no que você atribui esse sucesso todo que tu tá vivendo hoje. Olha, primeiramente, existe uma única coisa que permeia todas as outras. Obviamente, não existe como a gente falar uma única coisa que justifique um crescimento, né? É uma série de características e ajustes que você faz. Mas existe uma coisa que permeia entre todas as outras, que é o quão você se importa com quem realmente te prestigia o teu trabalho. O fator humano, né? Prestigiar, estar com a pessoa ali por inteiro durante o atendimento. Você sabe disso, o quanto eu me dou no atendimento. Sim. É o que torna, num mundo onde as pessoas estão tão carentes de ter algo sincero, algo verdadeiro, é o que torna aquilo especial. Muito bem, Caio. Interessante é uma coisa. Toda pessoa tem uma história, né? Por exemplo, eu aprendi a cortar cabelo com meu pai, depois me aperfeiçoei com meu irmão, e eu acredito que eu fui acabado profissionalmente aqui em Florianópolis. Eu parei já em 98, então hoje eu já estou fora da realidade de corte de cabelo de hoje, né? Naquela época, por exemplo, era cabelo comprido, o movimento era muito fraco. Teve um período de queda muito grande no mercado, né? Mas quanto tempo faz que você começou a trabalhar, a cortar cabelo? O que te inspirou a você entrar para a área que você está trabalhando hoje tão bem? Cara, essa história aí é uma história que eu divulgo pouco, até eu deveria divulgar mais, mas ela começou com um projeto social do meu pai. Na época, meu pai tinha algumas barbearias na cidade onde nós morávamos, né? No norte do estado aqui, Itaiópolis. E existia naquela época um núcleo de atendimento social e escolar, o NAIS, que trabalhava com crianças carentes, né? Crianças que a mãe não tinha condição de manter essas crianças no colégio particular para poder trabalhar. Então, a prefeitura ela dava essa ajuda social para as crianças passarem o dia inteiro, né, em sinais. Só que eram crianças que, né, eram provenientes de família pobre. O meu pai foi até o NAIS e falou, olha, eu vou cortar 3 cabelos de criança por dia, né, em uma das minhas barbearias. Só que quem vai cortar vai ser o meu filho, né? E ele tá aprendendo. Eu tinha 12 anos nessa época. Ele tá aprendendo. Só que eu vou disponibilizar um barbeiro meu. A gente sempre vai ter alguém da equipe cuidando para que o serviço seja bem feito. Em prol, né, de ajudar as crianças também. Então
Então, nós tínhamos lá uma turma gigante de crianças carentes e eu todo dia ia lá no NAS, buscava 3, né, crianças praticamente quase da minha idade, um pouco mais jovem, trazia pra barbearia e Bispo, a gente cortou cabelo, assim, eu cortei cabelo de graça de pessoas carentes durante 2 anos no início da minha profissão. E quando eu não ia buscar, né, meu pai puxava a minha orelha. Não, vai lá buscar, tem que cortar 3 cabelos por dia. Assim a gente mantinha aquela comunidade de crianças carentes sempre em ordem, né, sempre com o cabelinho bem cortado. Eu tava aprendendo fazendo bem e aprendendo uma profissão ao mesmo tempo, né, por ordem do meu pai. E eu não era remunerado. Então isso começou a me incomodar, né? Com 14 anos, eu lembro que já tava 2 anos eu naquele ciclo, cortando de graça, né? Começou a me incomodar. Com 14 anos, eu comecei a fazer a proposta para os meus amigos do colégio. Eu cheguei assim, lembro como se fosse hoje, o Luciano Zenalato, o João Buba. Falou, ó, é o seguinte, ó, você vai cortar cabelo comigo agora. Tu não vai cortar cabelo com meu pai esse mês, você vai cortar cabelo comigo. Eles eram clientes do meu pai, tanto o pai quanto o filho. Se você não gostar, você não paga. Então o que você vai fazer? Você vai pedir pro teu pai lá, para ele te dar o dinheiro para você cortar o cabelo. Só quem vai cortar sou eu. Se você gostar, tu paga. Se tu não gostar, você não vai pagar e você embolsa o dinheiro. Na cabeça deles, o Caio vai errar, né? E eu vou ficar com o dinheiro para mim e vou chegar com o cabelo cortado em casa, né? Na cabeça deles, o corte errado ia ser feito pelo velhinho lá da barbearia. E aí eu dava o meu melhor e aí eu conseguia, assim, angariar clientes que estudavam comigo no meu colégio. Então eu comecei a ganhar meu dinheirinho. Meu pai não deixava eu cobrar dos meninos carentes. Então eu ia cobrar do pessoal que estudava comigo no colégio. E a partir dos 14 anos, de repente, meu pai começou a ver o pessoal entrando na barbearia. Poxa, quem que esse rapaz ele corta cabelo comigo, que ele tá indo lá pra trás? Olha, ele tá indo lá pra trás cortar cabelo com o Caio. Eu falei, Caio, você tá atendendo meus clientes? Não, pai, os caras estudam comigo. Aí, aos poucos, eu fui cobrando e aí ele foi vendo que as pessoas poderiam confiar em mim. Porque na cabeça dele, 14 anos, poxa, quem vai confiar num moleque de 14 anos? A não ser que o moleque mostre que é bom, né? E eu precisava mostrar para conseguir cobrar dos meninos. E assim começou, Bispo. Essa história eu divulgo muito pouco, mas eu me orgulho muito. E eu acho que foi aí que nasceu essa essência de se preocupar com o próximo antes de pensar no financeiro, no negócio. Certo. O financeiro é consequência. E aí, como é que aconteceu a tua transição de lá para morar em Florianópolis? Uma história muito longa. O meu pai, ele tinha algumas barbearias, todas pequenas, mas tinha mais de uma. E aí meu pai sofreu um infarto, uma dada época. E ele acabou vendendo algumas barbearias e deixou uma só para mim cuidar. Então eu cuidei até os 18 anos. Dos 14 aos 18 eu cuidei de uma barbearia. Com 18 anos, a vida é muito, muito sábia e Deus te ensina assim, de maneiras suaves, mas não dolorosas, assim, não deixa de ser doloroso, porque lá na frente eu paguei o preço. Eu me achava demais para ser barbeiro. Pra mim, a barbearia, a profissão de barbeiro, pra mim... Meu pai já era barbeiro, minha mãe já era cabeleireira. Eu tava estudando pra quê? Pra ser barbeiro e cabeleireira? Sabe, isso não entrava na minha cabeça, porque eu não via um grau de importância nessa profissão. Olha como as coisas são, né? Hoje, o meu sustento é dado a minha desenvoltura no ramo. Com 18 anos, eu passei no vestibular, eu abri mão da barbearia que ele tinha me dado, ele vendeu essa barbearia, eu saí, fui fazer faculdade, né? Eu fiz faculdade, iniciei em Ponta Grossa. Isso que é importante. Tu apenas não se tornou um cara que cortava cabelo, né? Tu foi buscar uma cultura, foi buscar algo que te desse uma formação acadêmica, né? Exato. Essa história eu achei uma história muito bacana. Achei uma história muito bacana quando você me contou lá na barbearia, lá no corte. Isso achei uma coisa assim, muito, muito legal. Como é que foi essa experiência de tu fazer um curso acadêmico já com a profissão praticamente na mão, né? Foi primordial para que eu conseguisse me sustentar. Então eu trabalhava durante o dia, né, para pagar custos de ônibus. Meu pai não tinha condição de me bancar em outra cidade. Então isso tinha que ser por minha própria conta, né? Com 18 anos eu entendi então que ele tinha me dado a maior das heranças, né? Nunca ia me faltar dinheiro, embora ele não tivesse me dado um tostão. Então eu poderia fazer dinheiro de onde eu tivesse. Ele tinha me ensinado isso, né? E foi assim, eu banquei a minha estadia onde eu estive, muitas das vezes com a ajuda dele, né? Passei fome, já tive à beira de dormir na rua, mas sempre sabendo que nas minhas mãos estava a capacidade de criar dinheiro por conta dessa profissão. E aí, bom, né?
fui para Guarapuava, Ponta Grossa, fiz faculdade de economia nessas duas instituições, o EPG e o Unicentro. Até um determinado dia que eu resolvi, e eu ainda não gostava do que eu fazia. Eu era barbeiro sem gostar do que eu fazia. Que loucura. Até um dia eu vim pra cá, trazer as minhas sobrinhas pra casa da minha irmã morava aqui, e eu me encantei por essa cidade. Falei, não, vou... Nessa época da minha vida eu já tinha uma casa lá no Paraná, né? 22 anos de idade, já tinha me desenvolvido um pouco mais. Falei, não, vou embora. E vim embora. E vendi tudo lá e do dia pra... Eu lembro como se fosse hoje. Eu, dentro do meu carro, escutando Paula Fernandes, dirigindo de madrugada e vindo embora pra Florianópolis com toda a tralha dentro do carro e vim embora. E cheguei aqui... E as coisas começaram a acontecer, e aí foi quando eu te conheci há algum tempo atrás, né? Que coisa legal. E uma outra coisa, assim, que as pessoas também não sabem, né? A profissão, ela vai exigindo da pessoa um pouco mais de conhecimento, né? De áreas que, de repente, não sejam naquele momento relevantes, né? Não seja aquele momento relevante. E eu me lembro, né, quando eu fui fazer a barba contigo, que a minha barba estava toda desengonçada, e você me mandou um questionário para mim de 20 perguntas para mim te responder, né? E através desse questionário, você construiu o modelo de barba que eu uso hoje, né? Exato. Que é tu fez um coach ali, na verdade, comigo, né? E isso, como é que você tomou conhecimento que isso poderia ajudar? Cara, pra te explicar isso, eu tenho que voltar um pouquinho atrás e te falar que eu tentei sair desse ramo umas 4 vezes. Voltar a dizer, eu não me via barbeiro. Todas as vezes que eu tentei sair, eu quebrava. E eu voltava. E aqui o ramo tava pra mim. Eu tentava sair, eu quebrava e voltava. Então foram umas 4 tentativas de sair do ramo e não consegui. E por que estudei economia? Porque meu pai tinha tido 3, 4 barbearias e tinha quebrado. Eu não conseguia entender como é que alguém consegue gerar renda de 4 fontes diferentes e quebra. É gestão. Então, peraí. Então, isso comigo não vai acontecer. Eu tinha visto essa história com meu pai e isso não ia acontecer comigo. Eu já estava me precavendo. Então, eu fui estudar economia para entender de mecanismos financeiros e de gestão, né? Depois eu vi que economia vai muito além disso, mas para que não repetisse a história da minha família. Quando eu voltei pro ramo, a 4ª vez que eu tentei sair, assim, que eu me quebrei, fiquei endividado, eu voltei pro ramo, eu entendi que era ali, cara. Existia um chamado ali, entendeu? Eu não adiantava eu sair, que era o meu propósito, de alguma forma, estava ligado com essa profissão. E que ali eu era bom, em outro lugar, por mais estudado que tinha sido, não ia dar certo. Só que aí, quando eu voltei pra barbearia por essa 4ª vez, eu falei, não, então eu vou começar a fazer esse negócio diferente. Porque pra mim não entrava na cabeça, até hoje não entra, Bispo. Você é uma pessoa, eu sou outra, o pessoal da gravação é outra. Todo mundo pensa de maneira diferente. Todo mundo age de maneira diferente. Todo mundo veio de lugares diferentes. Sabe, as experiências e as crenças, né, dentro da cabeça de cada um é diferente. Me explica por que todo mundo tem o mesmo corte de cabelo. Me explica por que todo mundo tem o mesmo corte de barba, sendo que a expressão da imagem é o que te torna singular, entende? As pessoas te conhecem pela sua imagem. Perfeito. Quando eu entendi isso, aí eu vim pro ramo da barbearia por essa 4ª vez e eu fui estudar o que se chama de visagismo, que foi desenvolvido na França e foi trazido pro Brasil no início dos anos 2000, né? Por Philippe Holloway. Mas que até então era aplicado no ramo de maneira muito subjetiva. Então, assim, se olhava pro teu rosto e te falava, peraí, tu é destro? Ah, sou destro. Então, o teu lado racional é o lado direito. Então, se eu encurtar a franja aqui, vai dar uma sensação disso, mas não era nada muito objetivo. E o meu estudo foi desenvolver um método matemático que a gente conseguisse exprimir os sentimentos e a essência de cada um que fosse atendido com formas geométricas no próprio rosto, usando o que a medicina estuda como morfologia, né? E isso
Eu lembro até hoje, eu estava no Insight, de uma aula de geometria analítica, né, com uma turma de engenharia na faculdade, e eu já estava estudando visagismo, e o professor começou a fazer uns quadros, uns gráficos tridimensionais assim no quadro, e começou a explicar eixo X, eixo Y, eixo Z, e começou a explicar que o eixo Z, muitas das vezes, em algumas análises, é o tempo, e o eixo X é outra variável. E eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, tá aí a maneira de eu aplicar em barba isso. Porque se o eixo Z é o tempo, então significa que quanto mais tempo, mais volume, né, de profundidade eu tenho no rosto. E aí eu comecei a desenvolver essa teoria e fui estudar um pouco mais na ciência, ver se em alguma parte da ciência tinha algo que explicava isso, e eu esbarrei na semiótica, que é uma ciência que estuda a energia e os sentimentos que as formas geométricas desencadeiam dentro da tua corrente sanguínea, né? E é usada pela arquitetura, pelo design, por artes. E aí, a partir disso, eu fiz um compilado e entendi que não faz sentido eu dar uma opinião sobre o seu cabelo e a sua barba sem antes entender a sua personalidade, a sua essência, aquilo que você quer esconder do mundo e mais aquilo que você quer gritar pro mundo, e exemplificar isso no seu rosto, no seu cabelo, na sua barba. Por isso, então, as 22 perguntas, porque eu preciso te conhecer. Que legal. E deu certo, viu? E é importante que as pessoas saibam que dentro do corte de cabelo, né, a gente desenvolve uma sensibilidade humana muito grande. Eu lembro de quando eu trabalhava, eu acabava sendo consultor, conselheiro, matrimonial, uma série de coisas no mesmo tempo que eu cortava cabelo, né? E hoje isso eu tenho certeza que continua. Mas você hoje está num lugar onde você não tem mais, ou digamos, tempo, né? Mas tem pessoas muito importantes do mundo corporativo hoje que estão hoje vindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, para fazer a barba, por exemplo, contigo, fazer o cabelo contigo. Como é que esse fenômeno aconteceu? Isso é muito louco, né? Porque eu paro para pensar e fico pensando, caramba, a responsabilidade da pessoa pegar um avião, às vezes, né? Recentemente um cliente meu gravou um vídeo para mim falando assim, ó, tô pegando uma ponte aérea aqui de Porto Alegre agora só para ir fazer a barba, tipo, não estou casando, nenhum compromisso, só vou fazer a barba aí. Teve outro que veio de Rondônia. Então, assim, como é que isso aconteceu? Eu acho que isso me coloca num mar azul de possibilidades, né, de oportunidade, porque isso me mostra o quão o meu ramo ele tá mecanizado, balizado só em preço e não em valor. Tá? Então, isso aconteceu, de novo, porque existe algo que permeia a operação da corte visagismo para homens, que é o importar-se com um terceiro. É entender melhor aquela pessoa para produzir da melhor maneira para ela. E essa pessoa, quando ela vai em qualquer outro lugar, o que ela vê? Ela vê uma linha de produção onde as pessoas querem cortar e próximo, cortar próximo, pensando em preço. Né? Então, se eu atender mais um, eu ganho mais. Se eu atender mais um, eu ganho mais. Não. Pra gente ali, cada um que senta na cadeira, ele é único e aquele momento é dele. Né? Então tem todo um processo que garante isso. E eu acho que é isso que torna isso possível, sabe? As pessoas saírem de outras cidades para vir ser atendido pela gente. Porque em outros lugares, talvez eles vejam esse mecanicismo do atendimento, sabe? E a gente vê lá na tua barbearia lá, no teu espaço, digamos assim, a gente vê você fazendo a barba do Wendel, de várias outras pessoas assim, de uma maneira assim muito natural com os caras ali, né? E eu achei impressionante, porque tu vai lá pro Instagram do cara, ele tem 6 milhões de pessoas seguindo ele, tu vai lá, tem mais 5, e são pessoas... Porque Florianópolis, gente, é o último lugar a chegar às notícias. E, de repente, você vê pessoas que estão fora do eixo Florianópolis. Porque, cá entre nós, antes Florianópolis era lugar de passagem para Porto Alegre ou Curitiba. Exato. Agora não, virou um point de pessoas importante, que eu acho que isso valoriza a cidade, tendo profissionais do teu gabarito para tu fazer esse tipo de trabalho, né? Exato. Como é que aconteceu esses processos, assim, de descoberta do Caio Quirino?
Começou quando eu atendi um grande amigo, e hoje ele mora na Espanha, o Alberto Solon. Eu tava passando por um processo bem difícil na minha vida, né? Uma separação e tal. E eu tava muito gordo, muito além do peso. E eu já estava inserido estudando visagismo. Eu não tinha desenvolvido o método como um todo, né? A aplicação que eu tenho hoje eu não tinha ainda. Mas eu atendi ele e eu conversei. A experiência do Alberto Solon é justamente sobre imagem masculina, né? Então ele vende cursos para ensinar as pessoas como se vestirem e tal. E o Alberto sempre olhava para minha roupa e falava: pô, isso aí tá errado, Caio, né? A largura da tua calça embaixo e tal. E me dava uns pitacos assim. Só que aquilo não entrava na minha cabeça, né? Quando eu atendi ele, eu fiz o meu atendimento extremamente técnico, ainda não no nível de hoje, mas já fui técnico com ele naquela época. E ele falou assim: olha, o jeito que você atende, você poderia atender em São Paulo. E eu vou te apresentar alguns amigos que eu tenho certeza que você adoraria, né, conhecer. E aí ele falou, então, do Endel, falou do Damásio, falou de toda essa galera aí que hoje são, né, mega conhecidos. Na época não eram nem tão conhecidos, eu tô falando isso aí de uns 7 a 8 anos atrás. E aí, assim por diante. Então, o Alberto Solon, numa certa hora, ele foi lá e me deu o curso dele de presente, porque ele entendeu que eu também precisava estar me apresentando à altura para atender essas pessoas. Então, como é que se deu, Bispo? Se deu, sim, por muita dedicação da minha parte, mas se deu também por muita gente me ajudar, entendeu? Por isso que hoje eu não seguro nada que tá comigo, eu seguro comigo. Eu quero que o Abner cresça, eu quero que a Vitória que tá lá com a gente cresça. Quem tiver comigo num futuro, se puder ter a sua própria unidade, com certeza vai ter. E eu vou honrar isso, porque comigo foi assim, entendeu? As pessoas não seguraram comigo, elas foram me levando até o próximo nível. E cada vez que me levavam num próximo nível, me exigia mais conhecimento, eu ia estudar mais para conseguir entregar a expectativa que criaram sobre mim. E assim eu fui chegando e a galera... É isso que vale a pena, tu andar com pessoas que te levantam. Eu falei ontem, ainda na igreja, eu disse, a pior coisa é você andar com pessoas cujo patamar delas, não menosprezando, mas ela não alcança o teu patamar de raciocínio, né? Então eu sempre digo para as pessoas, ande com pessoas que tem um raciocínio muito mais alto que você. Eu ando com pastores no Brasil que tem um raciocínio muito mais alto do que o meu, né? Tem uma teologia muito mais bem apurada, porque com eles eu aprendo só vendo, só ouvindo e ouvindo, né? E vendo, né? Desculpa. Isso. Então isso praticamente tu aplicou à tua vida. E demonstra que a melhor maneira ainda de se aprender é a observação. Exato. Né? É muito louco. Uma vez um desses clientes mais seletos que a gente atende, ele me falou uma coisa. Ele falou assim: Caio, 2 coisas. A obra é mais importante que o obreiro. E se um dia tu estiver sentado numa mesa onde você seja o mais esperto, onde você esteja dando mais do que recebendo, se levante. Tá na hora de você trocar de mesa. Você sempre tem que ser o mais bobo da mesa. Sempre tem que ser o mais bobo da mesa, né? Porque eu questionei ele. Ele fez uma divulgação de que ele tinha dado uma cadeira de rodas para um amigo, para uma criança carente, né? Então ele foi lá e divulgou: olha, tô dando uma cadeira de rodas aqui, muito obrigado, porque daí o pessoal, a audiência dele ajudou ele. E eu vi aquilo, eu falei assim, cara, legal, ele ajudou alguém. Mas batia na minha cabeça assim, qual a diferença de filantropia e marketing? Exatamente. A divulgação. A divulgação é a diferença entre filantropia e marketing. Por ter amizade com ele e ter, né, ser chegado, eu questionei ele. Ele sentou na minha cadeira. Eu falei, cara, eu posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei assim, só que eu vou parecer um pouco, né? Crítico. Um pouco crítico. Falei, não, pode, manda aí. Eu falei, eu vi que você divulgou, que você deu uma cadeira de rodas para alguém. E qual a diferença entre filantropia e marketing? Não é a divulgação? Então o que você fez não foi mais marketing do que filantropia, se você divulgou? Por que alguém saber? Ele falou assim, sabe, cara, eu passei algum tempo refletindo se eu ia divulgar, que eu ia dar ou não. Eu passei o pensamento por onde você está passando agora, mas eu cheguei à conclusão que naquela época ele influenciava, né,
a pessoa de quem eu tô falando influenciava cerca de umas 200 mil pessoas, bem menos do que hoje. Ele falou assim, cara, eu influencio 200 mil pessoas. Enquanto eu ficar no meu ego pensando se é certo ou não fazer o que eu tô fazendo, eu tô deixando de influenciar 200 mil pessoas fazer de novo o que eu tô fazendo. Então, se você que assistiu me achou metido por divulgar que eu tô dando uma cadeira de rodas, eu não me importo. O que eu me importo de verdade é que as outras 200 mil pessoas que estão do outro lado podem estar se espelhando em mim e dando mais uma cadeira de rodas para mais 200 mil pessoas. Isso é forte, isso é muito forte mesmo. E quais são os teus projetos futuros? Cara, temos projetos muito ambiciosos, assim, as coisas estão acontecendo muito mais rápido do que eu esperava, Bispo. Você sabe disso, né? Você me acompanhou, rapaz. A gente estudou para isso, não foi... não posso dizer assim que eu estou surpreso porque eu esperava, assim, eu não esperava, mas eu estudei muito para chegar, né, nesse crescimento. Mas tudo está indicando que, né, além de nós expandirmos aqui em Floripa com algo maior, né, nos próximos anos, vamos dizer assim, talvez antes, nós iremos para outros lugares do Brasil, iniciando por São Paulo. Tudo depende do que tá para acontecer aí nesse próximo semestre, tá? Possivelmente uma unidade de São Paulo, mas por enquanto é só planilha, é só projeto, né, é só viabilidade. Falta dar o canetaço, assim que a gente tiver essa notícia aí, eu vou divulgar, com certeza. Poxa, que legal. Quero te dar os parabéns pelo teu trabalho. O atendimento de vocês lá é muito bom. E eu tenho indicado pessoas, né? E nós vamos falar de uma pessoa comum aqui, que me atendeu por muitos anos também, que foi o Rocha, né? Que você conheceu. E eu sempre falei pra você, eu disse, um dia eu fiquei de bobeira com o Rocha, né? Que ele pegou uma máquina, pegou aqui no cabelo do cara, ele fez um risco, mas ele pegou na mão manual, né? Manual, e ele conseguiu fazer aquilo pontual. Dava no olho. Ele fez assim um acabamento muito bem feito, né? Isso. Então, isso tem sido muito legal. Você também conheceu ele na época, né? Aliás, estou para te dizer que eu tenho uma gratidão imensa, ele sabe disso, já falei isso várias vezes para ele, uma imensa gratidão eu tenho, que a primeira barbearia que me deu a oportunidade de mostrar meu trabalho aqui em Florianópolis foi ele, ainda quando eu ainda não tinha noção de que meu propósito estava nesse ramo, né? E sem o Rocha ter aberto as portas para mim, definitivamente não teria chego até aqui. O Rocha, para mim, hoje ainda é um dos melhores do Brasil em técnica. Respeito demais ele sabe disso. E o Brasil, assim, como um todo, perde muito de não conseguir aprender com ele porque tá ligado demais a muito a modinha, né? O cara, para mim, em barbeiro iniciante, todos que eu posso indicar é para ele, porque é certeiro. É verdade. E é interessante, né, Caio? Porque nessa nossa profissão, digo nossa, porque eu fui, existe muita concorrência, né? E existe muita dificuldade de um profissional olhar para o outro e dizer, pô, o cara é bom. Eu te provoquei nessa pergunta aqui, porque eu sabia a resposta também que viria, porque tu me disse isso aqui lá na tua barbearia, lá no teu espaço de trabalho. Então, como é bom quando a gente vê nas pessoas o valor que elas têm também, né? E você é um cara que vê esse valor na vida das pessoas. E você também tem uma origem na fé, né? Exato. Na fé cristã, na fé em Jesus. E explica um pouquinho disso para depois nós ir pro momento final. Bom, fui criado em casa de pais crentes, né? Pertenci à orquestra da Congregação Cristã do Brasil durante muitos anos, a maior parte da minha vida. Sou a primeira igreja aberta no Brasil. Isso, em 1910, né? Isso. Pertenci à orquestra até pouco tempo atrás, né? Sou saxofonista desde os meus 10 anos de idade. Lá dentro eu aprendi os preceitos de família, ética, moral, né? Mas o mais importante deles, que não se pratica na sociedade, o amor, né? O amor incondicional, né? Porque aí eu vou linkar com o que você acabou de me falar sobre enobrecer o trabalho de alguém que talvez às vezes é teu concorrente. Isso é uma prática de amor, porque no final das contas, você enobrecer alguém não te torna menor do que ele. Pelo contrário, se você fala bem de alguém, te coloca
no mesmo nível dele, mas, quiçá, mirando Jesus, porque Jesus era capaz de fazer isso, né? Exatamente. Falta muito isso em todas as profissões, principalmente falo na nossa, porque tu já também foi na nossa profissão. É muito ego, sabe? É muito sobre eu quero ser aplaudido a todo custo. Exato. Mas e quem tá escutando, né? Eu tava encerrando o nosso bate-papo aqui, ouvindo uma entrevista do Sérgio Cortella, em que ele estava criticando o amor incondicional, né? Ele disse que o amor incondicional não existe. O amor tem que ser condicionado porque ele deseduca. Daí eu queria, naquela hora, estar perto do Sérgio Cortella e ler Romanos capítulo 5, né, e mostrar para ele que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ou seja, nós não éramos perfeitos, mas nós éramos pecadores. E nesse momento quero te agradecer por ter vindo aqui, tirar esse tempo para bater esse papo. Só estou fazendo esse podcast com ele. Sabe por quê? Porque a ciência no corte de cabelo, a ciência no trabalho, em qualquer profissão que tu queira empreender, se você não buscar conhecimento, não buscar ciência, você vai ficar limitado naquilo que você vai fazer. Então busque te aperfeiçoar, busque conhecimento, vai naquela pessoa que sabe. Tem a história do Jorge Paulo Lemann, né? Do Beto Sucupira e não me lembro do terceiro lá, sobrenome é Marçal, mas que eles escreveram, quando eles pegaram as lojas no varejo, eles escreveram para todos os grandes varejistas do Brasil, do mundo, e ninguém quis atender eles. E uma dessas cartas teve resposta, que foi o cara do dono do Walmart. E eles foram os três para os Estados Unidos. Desembarcando lá, tava uma pessoa esperando eles lá com o nome deles, botou no carro, levou para casa, fez macarronada lá para eles lá, comeram e começou a perguntar sobre como é que era o mercado do varejo no Brasil. Só que eles estavam assim meio desconfortáveis, porque eles queriam falar com o Walmart, né? Com o seu Wal, que era o dono do Walmart. Daí o Beto Sucupira perguntou, tá, mas e o Walmart? Quando é que a gente vai conseguir falar com ele? Você está falando com ele. Olha que loucura. Olha só que coisa interessante. E ele explicou todo o processo de como ele começou, de como ele cresceu, de como ele se tornou essa lenda que hoje é uma lenda, porque ele já está morto, né? Então, assim é a vida profissional. Tu tem que empreender. Tu não pode ficar satisfeito com uma máquina na mão, subindo o cabelo até aqui, botando um pé de cabelo lá no meio da nuca. Não, tem que se aperfeiçoar. Cortar cabelo, cuidar da sua imagem, nada vai ser mais importante do que já está sendo e do que vai ser ainda. E isso vem mais ainda, os processos de limpeza de pele, esticamento de pele, tudo que a gente tem visto por aí. Eu tenho certeza que tu também está nessa vibe aí também, né? Estamos ascendendo, Bispo, estamos ascendendo. A minha grande missão é levar a singularidade de cada um para ele próprio, vamos dizer, né? Se você está conectado com a tua essência, você é capaz de transmitir melhor a sua mensagem. Concordo. E as ferramentas, né, são o corte de cabelo, a barba, a limpeza de pele ou a harmonização facial, né? Essas são as ferramentas, mas elas têm que estar conectadas com a sua essência. E a gente só é capaz de dominar essas ferramentas se de fato a gente correr atrás dos ensinamentos. Mas não é ensinamento de padrão, não. É o conhecimento na base dele. É entender o porquê que eu estou fazendo aquilo para que eu consiga criar em cima daquilo. E não seguir receita de bolo. Eu sou revoltado com receita de bolo. É o feeling, né, cara? É o feeling. Estude o suficiente para que você tenha feeling. Exatamente. Pode deixar uma mensagem para o pessoal que vai nos assistir aí, convidar, dar tuas redes sociais, teu Instagram. Cara, a mensagem que eu quero deixar é o seguinte. Durante muito tempo da minha vida, Bispo, eu achava que isso que eu vou falar agora é o grande
era o grande problema da minha vida. As pessoas, às vezes, olhavam para mim, desde a minha infância, desde quando eu era criança, elas olhavam para mim e duvidavam da capacidade do que eu poderia fazer. E eu sempre, em dado momento da minha vida, eu sempre achava que isso era um problema para mim, porque eu estava sempre sendo julgado e tal. À medida que eu fui amadurecendo, fui virando homem, eu entendi que isso era o maior presente que Deus podia ter me dado. Porque cada vez que alguém me julgava ou que duvidava do que eu era capaz de fazer, essa pessoa ela me dava um toco, né? Um pedaço de toco, de madeira. Aí eu poderia enterrar esse toco, sentar em cima e ficar chorando, né? Lamentando. Eu poderia pegar esse pedaço de madeira e fazer a escultura mais linda que eu pudesse fazer para aquele momento da minha vida. Passados os tempos, eu entendo hoje que se eu pudesse escrever um livro agora, eu escreveria na capa assim: por favor, duvide de mim. Porque foi quando, todas as vezes que as pessoas duvidaram da minha capacidade de fazer as coisas, foi quando eu fiz as coisas mais brilhantes, assim, com o maior resultado da minha vida. Então, a minha mensagem final é essa: quando se levantar algo contra você, duvidando da sua capacidade, entenda que aquilo é só mais um desafio que talvez Deus esteja colocando no seu caminho para te mostrar quão grande você é perante esse desafio. Foi somente a cadeia que levou José ao trono no Egito, né? Exatamente. Para governar todo o Egito. Exatamente. Um abraço. Minha rede social, Bispão. Perfeito. Caio Quirino.oficial, a minha rede social, tá? Mas da empresa é corte.floripa. Instagram é corte.floripa, tá? Que é Corte Visagismo para Homens. Lá é a unidade de atendimento e o meu Instagram pessoal é caioquirino.oficial. Perfeito. O meu Instagram, vocês sabem qual é @bispofloriramos. Você pode acessar lá, que vai ter bastante mensagem de vida, umas de nós vamos chamar a atenção, outras nós vamos te trazer para a realidade, mas graças a Deus. Obrigado, Deus abençoe você. Um abraço para toda a tua família, pessoal do espaço, do corte, e esperamos outras vezes ainda bater mais papo sobre isso. Eu acho que a essência todo mundo entendeu, é que nós precisamos ter ciência, conhecimento e não parar aonde começamos, mas continuar a caminhada. Parabéns, Deus te abençoe. Valeu, obrigado, bispo. Eu que agradeço. Deus abençoe.